Pelo sinal da Santa Cruz, e livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos à última parte dessa que é a palavra do Senhor para cada um de nós. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10b. A outro, o discernimento dos espíritos. A outro, a variedade das línguas. E, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos estes dons, repartindo a cada um conforme lhe apraz. E pedimos, Senhor, neste momento, dai-nos da sabedoria que vem de Ti, da riqueza e da bondade do Teu amor para cada um de nós. A primeira parte nos fala do dom do discernimento. E como é necessário hoje esse dom tão importante para a nossa vida. Eu digo que é muito importante para os nossos corações. Se a gente, por exemplo, pegasse até mesmo Efésios, capítulo 5, no versículo 17, diz assim: procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Como é que eu vou compreender qual é a vontade de Deus, como fala aqui em Efésios 5,17? Senão pelo dom de discernir, que é um dom muito necessário para toda e qualquer nossa ação. Esse dom, eu posso dizer que ele é fruto, sobretudo, da intimidade de oração com Deus. Nos leva a fazer a vontade de Deus e, digo mais, nos leva a não incorrer em erros, sobretudo erros graves. Quando a gente faz uma coisa sem oração, sem discernir, a gente diz, no nosso dia a dia, eu quebrei a cara. Então, o dom do discernimento é um dom do Espírito Santo, da qual, através, uma pessoa percebe intuitivamente, ou seja, sente lá dentro do íntimo do coração, instantaneamente, com a certeza interior, quais espíritos estão ali presentes e operante. Ou seja, se aquela ação é uma ação de Deus ou se não é uma ação de Deus. Através de uma palavra, através de uma ação, de uma situação. Se aquele espírito que está agindo ali vem de fato da parte do Senhor ou se é algo demoníaco. Se é humano ou não é humano. Ou se tem uma mistura de todos eles. O dom do discernimento, eu poderia dizer, é um dos dons mais necessários atualmente em toda a nossa vida. E para que serve talvez o dom do discernimento? Ela aumenta em nós a margem de acerto, filhos. Justamente para a gente não errar naquilo que é a nossa vontade. Para a gente não agir como cabeça dura. Permite descobrir qual é a vontade de Deus revelada para a nossa vida. É um dom precioso que excede, supera todas as funções humanas, principalmente o da coordenação. Ela é muito necessária para aquele que coordena, para aquele que administra. Por exemplo, você que tem uma fábrica precisa do dom do discernimento. Você que coordena um grupo precisa do dom do discernimento. Você que é fundador de comunidade precisa do dom do discernimento. Você que está na frente de um grupo de música precisa do dom do discernimento. Para quê? Para agir de maneira correta e adequada conforme a vontade de Deus.
E ele também protege os outros dons, porque você vai agir com muita prudência, com cautela. E ao mesmo tempo que ele é ousado, esse dom do discernimento, é algo que nasce do coração de Deus, fortalecendo o teu interior. Então, o que fazer para ter esse dom do discernimento? Não existe, na verdade, receita alguma para isso. Pois o dom do discernimento dos espíritos é um dom de Deus. Porém, uma coisa é importante, conhecer a Deus e sua palavra, que brota da intimidade e da vida de oração. Pedir com fé que o Espírito Santo possa lhe conceder o dom do discernimento, para ir analisando cada coisa, cada ato, e com isso fazendo da vida um verdadeiro aprendizado. Seu exercício está também atuando na voz da nossa consciência. Então, no resumo todo, poderíamos dizer que o dom do discernimento é para saber se aquilo é de Deus ou se não é de Deus. Se é para fazer ou se não é para fazer. Quando fazer e como fazer. Com isso, a graça de Deus vai nos ajudando a discernir qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Por isso que nós clamamos agora, Senhor, dá-nos o dom do discernimento dos Espíritos. Vem fortalecer, Senhor, o nosso coração com essa tua graça e com este bem maior. E diz a palavra, a outros também é dado a variedade das línguas. Então vamos falar agora um pouquinho sobre o dom das línguas. O dom de línguas, ele é muito usado no nosso dia a dia, né? A gente tem a oração em línguas, a gente tem o louvor em línguas, a gente tem a súplica em línguas, a gente tem o cântico em línguas. E tem também o júbilo, que é aquele canto em línguas de louvor, de agradecimento a Deus. Então, o louvor é uma sequência de palavras frequentes, que a pessoa fica mergulhada como uma criança diante de Deus. E o que é que uma criança faz? Ela começa um balbuciar. O que é um balbuciar? É uma palavra que não se entende, é uma língua bárbara. O que é uma pessoa bárbara? Uma pessoa bruta. Então, é uma linguagem que não é muito inteligível, ou seja, que a nossa mente ou o nosso ouvido não entende, porque não é uma linguagem usual do nosso dia a dia, mas sim uma ação do Espírito de Deus em nós. E ali você vai cantando, louvando a Deus. Já o júbilo, ele transborda seu coração, você exulta, você está ali louvando a Deus em língua e vem aquele louvor interior. No geral, quando você está suplicando, a pessoa fecha os olhos, ergue os dois braços ao céu e clama e pede, e você sabe que dentro da sua mente tem algo a suplicar a Deus. Uma oração que eu poderia dizer tem um potencial, ela é mais forte. Tem unção, tem um peso na língua, porque é um clamor de teu interior a Deus. E também tem o cântico em línguas que ele é mais suave, é como se fosse uma melodia, né? Tem uma tonalidade aí musical, que é o cântico em línguas. Não é verdade? Porém, vamos agora ver um pouco mais aprofundado essa graça do dom das línguas. O dom das línguas, ele é uma oração por meio do qual emitimos sons, movidos por inspiração e que o Espírito Santo nos dá o sentido. É um som que é emitido. Por exemplo, babá, xandaralabá, cantabalaracheliadade, cantebarabalô. Esses sons é uma canção do Espírito, é o falar no Espírito. Quando você vai pronunciando, Deus sabe o que é. Não se trata
de uma língua no sentido da lógica linguística, por exemplo, o português, por exemplo, o italiano. O italiano eu poderia dizer uma boa noite, que diria buonasera. Por exemplo, no inglês a gente diria good night, quer dizer boa noite, né? Já no latim a gente diria Deus, né? Seria Dominus. Já no italiano Deus é Dio. E para a gente, no português, Deus é Deus. Então não é uma linguagem como uma linguagem, por exemplo, francês, inglês, não. É um som que o Espírito Santo produz, que a gente não entende, mas que sabemos que há ali uma ação extraordinária, porque quando oramos em línguas, as graças de Deus começam a acontecer. Isso vem palavra de ciência, vem palavra de sabedoria, vem o dom da cura, vem o dom da fé, vem o dom da alegria. Vem também a graça do discernimento do Espírito Santo. Tudo nos é dado por esse dom maravilhoso que eu creio e acredito ser o maior dos dons. Porque nenhum outro dom se manifesta tão bem, senão a partir do dom de línguas. Uns dizem que ele é o dom menor, eu digo que não é o dom menor, é o dom maior. Se você não tem o dom de línguas, é até mesmo quase que impossível, a não ser por ação de Deus, de você ir concebendo, ou seja, de você ter os outros dons. Os outros dons só são apresentados a nós e eles só são revelados a nós a partir que começamos a entregar a nossa mente na oração em línguas a Deus. Então, não se trata de uma língua como inglês, português, porque não há conceitos humanos, mesmo desconhecidos. Consiste em dizer palavras sem conhecer-lhes o significado. Entendeu agora? Dizemos palavra que a gente não entende o significado, mas que o nosso interior tem a certeza absoluta de que vem do coração de Deus. Proferir palavras que não são propriamente usual do nosso dia a dia, do nosso vocabulário, mas que simplesmente brota na nossa mente como ação divina. Então, para se orar em línguas, o que é que eu preciso? Silenciar a minha mente das coisas exteriores. Fechar os olhos também ajuda na concentração para orar em línguas. E entregar o seu corpo, sua alma e seu espírito na ação do Espírito Santo. E ali começar a entregar os seus lábios, suas cordas vocais a Deus, sua inteligência na mão de Deus e pronunciando os monossílabos, as palavras inteligíveis, ou seja, que não é inteligente, que a gente não entende, que a gente não compreende, e entregando essas palavras ao coração de Deus. E a partir daí a ação do Espírito Santo começa a mover a nossa língua, e a gente pode ir pegando carona na oração do irmão, e depois quando a gente percebe, a gente já vai aprendendo. É como na escola, a professora diz A, você diz A. A professora fala Abá, você fala Abá. A professora de lá, Tefé, você vai lá, diz Tefé, e você vai aprendendo assim, aí a ler. Do mesmo modo, na oração de línguas, no nosso exercício diário, você vai pegando carona na oração do irmão que está orando do seu lado, e quando você menos perceber, você mesmo está produzindo a sua oração no Espírito, segundo a inspiração divina. E assim você começa a orar no Espírito Santo, e Deus vai colocando no teu interior o significado ou o sentido de tua oração no Espírito. O dom das línguas é uma oração que se faz a Deus. É uma forma de glorificá-lo. Quem ora em línguas não fala aos homens, mas sim a Deus. É muito importante isso. A minha oração em línguas não é para que alguém perceba, mas eu estou falando diretamente com Deus, segundo, não o que eu quero, mas segundo a minha necessidade. Amém. Um dom das línguas
é uma profunda oração de unidade com Deus. Trata-se de uma oração pessoal, individual, mesmo feito com todo mundo em conjunto ali. É um dom para a santificação pessoal. A partir do momento que eu vou orando em língua, Deus vai agindo com os outros dons, aquilo vai ajudando na minha santificação pessoal. Para receber o dom de línguas, não é necessário ser santo. Recebemos o dom de língua no estado em que nós estamos, mas a partir do momento que a gente vai se entregando e a gente vai vendo que aquilo é ação divina, o nosso interior vai pedindo a Deus a graça de ser santo, de mudar de vida, de mudar de atitude. É uma oração individual. Para orar em línguas, muitas vezes deve-se romper as barreiras do medo. Por exemplo, tem gente que a gente manda orar em língua e a pessoa fica com a boca fechada. É como se fosse assim, não falo nada. Não tem que me faça falar. Você tem controle sobre você, você sabe, você começa a hora que quer começar e termina a hora que pode terminar segundo a ação do Espírito. Porque a oração em línguas ela pode durar 1 minuto, 10 segundos, 5 minutos e assim por diante. Então ela tem princípio, meio e fim, mas ela tem que entrar em acordo com o meu querer. Se eu desejo, eu oro em línguas. Se eu não oro em línguas é porque o meu coração não deseja, não quer. Ou pode existir uma barreira e muitas vezes você precisa de confissão, você precisa perdoar, você precisa se perdoar para quebrar essas barreiras externas, para que o Espírito de Deus também possa agir no teu interior através da oração no Espírito ou a oração em línguas. Não precisa ter medo, é de se entregar a Deus. É preciso perder as dúvidas e colocar-se na mão de Deus. Não pode ser incrédulo, senão você não ora. Não pode ter respeito humano. O pessoal vai olhar para mim se eu estou orando certo ou estou orando errado. Cada um faz sua oração no Espírito, ela é individual. E essas influências negativas de se preocupar se o outro está olhando, se você está orando ou não, te impede de proferir a oração no Espírito. E esse apego à sua alta imagem ou à sua boa fama pode também impedir a ação de Deus na tua vida. Ao orar em línguas, a pessoa fica como que estática, como num estado de êxtase. O seu coração, o seu interior sente uma paz profunda. Não é um transe, é uma paz no seu interior. Mas continua com pleno domínio de si mesmo e de toda a sua faculdade mental. Você não perde a noção do tempo nem das coisas. Você sabe claramente o que você está fazendo. Que você está pronunciando palavras não inteligentes ao seu ouvido, porém sabe que aquilo é uma ação de Deus. E você pode perfeitamente controlar o tom da sua voz. Não é algo incontrolável. Tudo que vem de Deus tem domínio. Segue-se ali uma coerência. Não é nada de histérico, descontrolado, não. Tudo que é de Deus tem controle e não causa escândalo, mas é um bem interior e profundo, que entra em harmonia com a oração de todo mundo. Você vê, se você já pôde ouvir uma oração em línguas no Espírito, todo mundo ora mais ou menos no mesmo tom, na mesma harmonia. Então o dom das línguas é para todo aquele que crê, que se entrega na oração. É necessário que você que recebe o dom de línguas se doe a Deus, corpo, alma, mente, espírito, sua corda vocal, seu maxilar, sua língua, fechar bem os seus olhos para ajudar na oração no Espírito e entregar-se a Deus. Ou pode até mesmo orar com os olhos abertos. Mas quando nós oramos com o olho fechado, a gente evita a distração externa e ora com mais ênfase ao Espírito Santo. E esta parte aí cabe a você.
Aí vem aí a inspiração das palavras, vem aí o dom da visualização, o dom da cura, o dom da fé, vem um dom de milagres, palavra de ciência, palavra de sabedoria, dom do discernimento do Espírito, o dom da interpretação das línguas. Quando você desejar e você dá uma aceitação ao seu interior e à sua mente, a decisão de orar, basta você fazer isso que eu vou te dizer agora. Abre a boca, move a língua, move os seus lábios e ela irá produzir os sons da oração no Espírito. Ele é um dom muito abundante, sobretudo no início da igreja, e ainda hoje o é nos nossos grupos de oração. Lembremos que o dom de língua é para toda a igreja, não é específico do grupo de oração. Toda a igreja deve orar no Espírito. Pena que nem todos os grupos da igreja entenderam ou conseguiu conceber esta graça maior, que é o dom da variedade das línguas. Por isso, Senhor, eu te peço, Jesus, tu que és o batizador no Espírito, toca em nós, batiza no teu Espírito Santo. E um dos dons, meu irmão, que evidencia a graça do batismo no Espírito Santo é o dom das línguas, é o primeiro dom que vem. Por isso, Senhor, nós te pedimos, batiza agora com o poder do teu Espírito. Eu peço, Senhor, age agora na vida desse irmão e dessa irmã que ora comigo com o dom das línguas. Por isso, comigo, vai pegando carona agora na minha oração. Fecha os teus olhos, entrega a tua mente, o teu interior, o teu corpo, tua alma, o teu espírito. Coloca-te agora na presença de Deus e começa a balbuciar, a orar comigo no Espírito Santo agora. Canteberia laborashuriya lara cantabaraye. Shemediria cantebero durashumiria cantiberia labarashuriya labaraye. Tiria labarai cante memerashuri di bande barada shore di cantebarayo. Nobe haradara shiri kitibiada marasheta. Kotema dalaya de arashepate de cantedori. Hatirimi arashuti tia cante baradaye. Etemeria de asheka tema doa de banda. Tole barayo di shela catiberiale. Tiandera shorere cante berialaria cante marayo. Shodia de are cantara labarashuri alabarashuri alabaraye. E assim vai acontecendo o dom de línguas e a ação do Senhor em toda a nossa vida. Amém. E por fim, vem a interpretação do dom das línguas, que é um dom de grande eficiência para cada um de nós agora. E desde já, Senhor, eu te peço, dá-nos este dom tão significativo e ao mesmo tempo tão raro quanto o dom da interpretação das línguas. O carisma, ou o dom da interpretação das línguas, é a faculdade de perceber o sentido da oração ou da profecia em línguas. Quando eu falo em línguas, eu posso estar falando para alguém em línguas. Também recebo a interpretação, o significado daquela oração em línguas e falo para alguém o que o Senhor me falou. Ou é uma profecia para toda a Assembleia e Deus também me move como que em profecia, só que agora no português, como que traduzindo e dando o sentido e significado àquela oração em línguas que antes a maioria não poderia entender do que se falava sobre a ação do Espírito Santo. É um dom maravilhoso. Não é uma tradução como que ao pé da letra, mas é um significado de uma certeza interior que brota no coração humano, que mesmo que alguém diga não, você diz que é sim, mesmo se alguém quisesse lhe arrastar para a morte, você não negava o significado do sentido daquelas palavras, porque é algo que move o Espírito Santo e te dá certeza, mais do que interior, eu poderia dizer uma certeza absoluta de que aquelas palavras diz isso, isso e isso. Tanto falar como o orar em línguas ou o cantar em línguas se tornam mensagem profética quando há a interpretação das línguas.
O exercício de dom de interpretação das línguas segue os mesmos princípios para o dom da profecia, de forma pessoal ou comunitária. A interpretação ocorre após a emissão de uma mensagem em línguas, de uma oração em línguas. Logo após que você ora, alguém ali na assembleia começa a entender o que você falou. Por vezes, acontece que várias pessoas recebem aquele mesmo dom ali. E quando uma falar, você pode dizer na mesma hora, confirmo. Neste caso, o senso de que a interpretação ouvida é correta é ratificado, é selado pelo irmão que diz assim, eu confirmo esta profecia. E uma vez interpretada, as manifestações das línguas em toda a sua utilidade de profecia, a se saber, ela vai edificar, exortar e consolar. Então, o dom da interpretação das línguas como o dom da profecia, ela traz esse sentido. Ela edifica a pessoa, ela exorta uma pessoa e ela consola uma pessoa. E bendito seja Deus por isso. A distinção dos tipos de interpretação obedece os parâmetros atribuídos à profecia ou à oração no Espírito. A interpretação verdadeira vem do Espírito Santo. Não é interpretação quando as palavras têm origem em mente humana. Não, ela vem simplesmente do coração de Deus. Você não pensava naquele significado e de imediato vem ali na sua mente, é isso, isso e isso. A falsa interpretação, ela pode ser do humano ou às vezes influenciada pelo demônio. Um instrumento que separa um do outro é o dom do discernimento do Espírito. Quando eu tenho o dom do discernimento do Espírito, eu tenho a certeza de que é de Deus. E aquilo me traz paz interior. Se ela me causa um desconforto espiritual, é sinal de que não é de Deus. Assim, é importante fazer a diferença entre a oração em línguas e a profecia em línguas. Somente esta necessita de interpretação. Que assim o Senhor Deus nos conceda a graça de ir entendendo melhor esse dom maravilhoso, que é justamente a variedade das línguas, a interpretação das línguas e o dom do discernimento no Espírito. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos guarde e nos santifique, pela intercessão da Virgem Maria e do nosso amado Pai querido São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.